Existe um Brasil que dá certo. Existem boas ideias e incontáveis iniciativas inovadoras do poder público que servem de inspiração e exemplo. Elas estão em todas as regiões do país. A revista eletrônica Cidades e Negócios conecta ideias e oportunidades. Garante visibilidade às iniciativas positivas e que estão sintonizadas com o desenvolvimento. Queremos conhecer e divulgar ações públicas inovadoras dos municípios, dos estados e da União. Queremos ver o seu projeto aqui. Revista Eletrônica Cidades e Negócios. O assunto é o saneamento básico no Brasil, o novo marco regulatório e o papel da iniciativa privada nesse cenário. Vamos conversar sobre isso com o Dr. Percy Soares Neto, ele que é administrador com especialização em economia de recursos naturais. Dr. Percy é diretor executivo das mais importantes entidades do setor de saneamento básico no país, a Bicom-Sindicom, que reúne as maiores empresas brasileiras ligadas ao saneamento. Dr. Percy, com o novo marco do saneamento, as portas do setor foram abertas para a iniciativa privada através dos diversos leilões de concessões que vem acontecendo no país. Gostaríamos de saber um pouco mais sobre a sua atuação e a da Bicom-Sindicom, além do papel da iniciativa privada na área de saneamento básico no Brasil. Bom dia, Dr. Percy Soares. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que queria cumprimentar aí pelo tema escolhido para hoje. O novo marco de saneamento realmente foi um diferencial, um divisor de águas, se a gente pode dizer, na realidade das cidades brasileiras. Hoje o Brasil tem números vergonhosos de saneamento. O país avançou no abastecimento de água potável desde a década de 70, desde o Planasa, mas infelizmente na questão da coleta e do tratamento de esgotos, a gente está muito aquém daquilo que um país na posição do Brasil deveria estar, com números medievais. Nós temos aí muita oportunidade de melhorar a qualidade de vida dos brasileiros, levando esgoto, o serviço de coleta e tratamento de esgoto. O novo marco do saneamento está baseado em 3 grandes pilares: mais competição na hora de escolher quem é o prestador do serviço, uma melhor regulação com a Agência Nacional de Águas assumindo um papel aí de ente regulador e a regionalização, que é o instrumento que permite que nenhum município fique de fora, ou seja, um bloco que vai juntar municípios grandes e pequenos, municípios ativos e não ativos, viabilizando com que a gente possa levar saneamento para todos e não apenas para uma parcela da população. Dr. Percy, o cenário do saneamento básico no Brasil era, como você acabou de falar, considerado praticamente medieval. No seu documento Panorama 2021 do Saneamento, o senhor fala na estagnação ocorrida no setor. Qual é a explicação dessa precariedade toda que acabamos de ver aqui, a deficiência generalizada do saneamento no nosso país? O modelo adotado na década de 70, chamado modelo do Planasa, do Plano Nacional de Saneamento, ele levou água, então ele conseguiu avançar um pouco, mas nós tivemos aí no Brasil uma década de 80 perdida, uma desorganização do setor de saneamento no início dos anos 2000, o que só veio a tentar se reorganizar o setor em 2007. Então, na verdade, a grande causa aí dessa lacuna de saneamento foi a distância do setor de saneamento do centro da preocupação política nacional. Entendeu? O Brasil ficou um tempo sem uma política pública específica voltada ao saneamento. E isso fez com que os operadores ficassem desassistidos, os mecanismos de financiamento não funcionassem direito. Mais recentemente, então, esse modelo que ficou politicamente desassistido e esteve historicamente muito baseado em companhias públicas, se eu estou muito baseado em companhia pública e a política pública não apoia, eu já tenho um problema. Depois eu tenho, na sequência desse problema, uma crise fiscal de estados e municípios. Então, sem capacidade de investimento público ou com uma reduzida capacidade de investimento público. Quando se recupera a capacidade de investimento público, que aí a gente falando aí na época do Programa de Aceleração do Crescimento, do PAC, se focou muito em obra.
e não em operação, e não em prestação do serviço. O que a gente sempre diz no setor de saneamento é que o importante é entregar o serviço para o cidadão. A obra é uma parte importante disso, mas a obra não pode ser o fim do setor de saneamento. A obra é um meio para que, junto com ela, uma boa operação dessa obra, uma boa operação de toda a infraestrutura de rede de água, rede de esgoto, um bom atendimento ao cidadão, né, ele gere um serviço. Né? A obra ela é uma parte da geração de um serviço que tem que estar focado no bem-estar da população e na qualidade daquilo que se entrega para a população. Então, resumindo, eu lhe diria que teve uma supervalorização do papel do Estado. 2, quando o Estado teve condição de investimento, focou no investimento em obra e prestou pouca atenção na necessidade de investir na qualidade do serviço. Agora vamos trazer o assunto para os dias de hoje. Doutor Percy, os recentes leilões da SEDAI, lá no Rio de Janeiro, foram certames emblemáticos, com aportes financeiros na casa dos bilhões de reais para a concessão. 2 gigantes do setor foram vencedores, a Aégia e a Iguá Saneamento. Agora, o que essas empresas devem enfrentar para começar a tocar o negócio? São problemas técnicos, administrativos, ambientais, legais? Eu acho que vale mencionar, tem o leilão da SEDAI, teve o leilão também da região metropolitana de Maceió, leilão em Cariacica no Espírito Santo, leilão em Mato Grosso do Sul, ou seja, o setor de saneamento já começa a mostrar vigor. Seguramente, a operação da EGEA Saneamento e da Iguá Saneamento no Rio de Janeiro não é simples. O espaço urbano do Rio de Janeiro não é simples. Então tem uma série de problemas. Eu acho que os problemas técnicos são facilmente superados, porque essas companhias têm know-how, têm capacidade operacional. Então eles são complexos sim, mas existe um desafio, uma competência, para enfrentamento disso. Talvez nós tenhamos aí um desafio muito importante e fundamental que seja na área regulatória. Na estruturação da capacidade regulatória do Estado do Rio de Janeiro, né, da Agência de Regulação do Setor de Saneamento do Rio de Janeiro, para acompanhar esses contratos. A regulação aí, ela é um fator muito, muito importante. Além da regulação, é a estabilidade institucional. Quer dizer, não se pode, né, mas tem que se ter muito cuidado para não tentar mudar a regra no meio do jogo. Tem um contrato estabelecido entre as empresas e o governo do estado e os municípios, né, tem uma regra de operação do negócio. Então, quanto mais estável for essa regra e quão melhor for a regulação, mais fluidez se terá no avanço dos investimentos e no atendimento da população. A instabilidade nas regras e a fragilidade na regulação talvez sejam os maiores riscos hoje da operação no Rio de Janeiro. Historicamente, muitas empresas estaduais de saneamento atravessam décadas de operação deficiente e deficitária, como ele acabou de mencionar. O novo marco do saneamento cobra planos e prazos para que elas continuem a explorar os serviços, mas existem empresas que apelam para a justiça para pleitear a continuidade. O senhor acredita que essas ações possam prosperar? Eu acho que o recurso na justiça, ele sempre é devido, né? Eu acho que a gente nunca pode impedir aí que as empresas recorram aí ao que elas entendem como seu direito. Eu entendo que o que garante mais estabilidade, e talvez nisso, é a qualidade dos contratos, né? Esse é o ponto que vai defender qualquer interferência judicial e vai defender a boa prestação do serviço. Então, podem prosperar? Sim, podem. Mas com melhores forem os contratos, com mais claros estiverem os contratos, estiverem o compartilhamento de riscos, estiverem as regras de equilíbrio dos contratos, melhor será a possibilidade de que não se judicialize muito o setor. O que eu acho que é bom para todo mundo. A menor judicialização é sinal de estabilidade institucional. Judicialização demais também pode acabar atrasando o que já vem sendo atrasado por décadas e décadas, não é mesmo? Bom, doutor Percy, a gente espera que essas operações de saneamento pela iniciativa privada garantam realmente mais qualidade e abrangência dos serviços de água e esgoto e, pelo menos, nos aproxime um pouco mais das exigências do novo marco do saneamento, não é mesmo? Bom, o Panorama 2021 do saneamento, produzido pela Abconsindicom, prevê impactos na economia de 1,4 trilhão de reais e, assim, nos próximos 12 anos. O senhor pode detalhar um pouco onde e como acontecerão esses impactos? Esses impactos têm duas características extremamente importantes.
Primeiro é nos setores da economia, né? Então, sem dúvida nenhuma, como a gente já falava antes, a construção civil é o grande carro-chefe desse impacto. Mas nós temos aí também o setor de máquinas e equipamentos, que prestam bastante serviço, setores de tecnologia na área de prestação de serviço, porque eu tenho ali as emissões de conta, atendimento ao cidadão. Então, eu gero um conjunto de impactos em toda uma cadeia de fornecimento que vai chegar lá no aço para fazer o cano, né, na indústria de montagem de canos, vai chegar em vários locais. Então, eu tenho um impacto que a gente diz que ele é vertical em toda a cadeia produtiva associada ao saneamento. Construção, máquina e equipamento, aço, eletroeletrônicos e setores de prestação de serviço. Tá? O outro ponto que eu acho que é importante é o impacto que a gente fala geográfico. Né? O setor de saneamento ele é capilar. Então, assim, quando eu construo uma grande fábrica, eu trago empregados de vários lugares para trabalhar onde está essa grande fábrica. Como eu tenho que fazer saneamento em todas as cidades brasileiras, o que eu tenho? Eu tenho impacto que a gente diz capilar. Eu vou ter que abrir uma vala, assentar um cano, construir uma estação de tratamento em cada um dos municípios brasileiros. Então, isso é fundamental. Isso é fundamental porque ele não é um impacto concentrador, ele é um impacto capilar. Então, ele dissemina o seu impacto econômico no território nacional. E isso é muito importante, porque a gente sabe que as grandes concentrações populacionais também geram outros problemas sociais e urbanísticos. Então, eu acho que dois ganhos que eu diria no impacto. Esse impacto vertical no conjunto da cadeia produtiva, que é um impacto que é extremamente benéfico, ainda mais no momento de recuperação pós-crise. A gente vê aí os países de primeiro mundo investindo muito no setor de infraestrutura como motor da recuperação da economia, e um impacto capilar, que ele atende aí cada um dos municípios onde não tem saneamento e onde eu vou ter que fazer algum tipo de investimento, seja botar cano, construir estação de tratamento de esgoto, construir uma estação elevatória, fazer uma central de atendimento à população. Isso acontece aí de forma capilar em todo o território nacional. Isso é verdade, muito bem colocado. E assim, com investimentos tão volumosos como vem ocorrendo, até onde vai o interesse e o fôlego das empresas brasileiras em operar essas novas concessões? Existem capitais à espera de novos investimentos? Existe, eu acho que, Tatiana, o país inteiro está à espera de novos investimentos, né? Eu te diria assim, o apetite das operadoras nacionais, os associados da Bicom, ele é enorme, né? Ele é quase infinito. Talvez o fôlego não seja tão infinito quanto o apetite. Mas eu acho que assim, nós não temos na Bicom nenhuma restrição e temos defendido que esse mercado necessariamente terá novos players, né? Novos operadores que devem chegar. Nós tivemos na Bicom, nos últimos 2 anos, um aumento do quadro associativo de empresas que estão se formando, estão olhando o saneamento como oportunidade de negócio. Isso é muito bem-vindo, né? É importante, a gente sempre defendeu a competição no mercado de saneamento. Então é importante que a competição aconteça. Claro que como os investimentos são muito vultosos, algumas empresas podem chegar aí no seu limite de endividamento, mas vão chegar num momento, mas o fluxo, que a gente chama o pipeline, quer dizer, a fila de projetos é muito grande. Então o cara pode não ter condição de se habilitar um projeto agora, mas daqui a 1 ou 2 anos se equilibra e tem. Então isso é um ciclo, é uma engrenagem que está começando a funcionar e entrando numa velocidade acelerada. Nós temos agora, por exemplo, agora mês que vem, o leilão no estado do Amapá, por exemplo, que é um estado na região amazônica, que várias pessoas aí diziam, não, é uma região que não vai ser interessante, não vão ter interessados, não vão ter operadores privados que querem chegar lá. E o que a gente percebe é que não, que muitas empresas estão analisando o projeto e que deve haver uma concorrência, sim, no processo licitatório. Ou seja, tem apetite para todo tipo de negócio. O senhor pode comentar as diferenças e vantagens das diversas modalidades de participação da iniciativa privada no serviço de saneamento e ainda a Bicom-Sindicom reúne as empresas privadas de saneamento no país. Então, o setor deve ter uma projeção quanto ao cumprimento de prazos e das exigências do novo Marco Legal do Saneamento. Quais seriam esses números até 2033? Bom, Tatiana, começando com as diferenças. O setor privado participa de diversas formas no setor de saneamento, desde prestando serviço para qualquer tipo de companhia, que a gente não considera uma operação privada, até uma concessão plena, quando aquele poder concedente, município ou unidade regional ou região metropolitana, concede todo o ciclo do serviço de saneamento, que vem a ser a captação de água,
o tratamento de água, a distribuição de água, a gestão comercial, a coleta de esgoto, o tratamento de esgoto e a disposição final desse esgoto. Então, quando todo esse pacote é concedido ao setor privado. Existe uma outra modalidade que é a concessão parcial, subconcessão ou subdelegação de uma parte do serviço. Então, subdelega, um operador público, por exemplo, tem a concessão total e delega ao prestador de serviço só a parte do esgoto sanitário ou só a parte do tratamento de água. Então, essa é uma outra modalidade que é de uma atuação parcial do parceiro privado que vai fazer os investimentos naquela área específica. Tem uma outra área que são as PPPs, as parcerias público-privadas para também momentos específicos do processo, deste ciclo aí do saneamento básico, a PPP de esgoto. Quer dizer, o parceiro privado, o operador privado, ele entra como parceiro de uma companhia pública para fazer os investimentos e a operação de um determinado serviço de esgoto numa determinada área daquela concessão. Essas são as diferentes formas. Existem vantagens e desvantagens. Isso vai depender, da localidade, do nível que o serviço se encontra atualmente, da estratégia das empresas. Então, eu acho que não existe o melhor. O melhor vai ser definido para cada caso. Nós vimos no Rio de Janeiro, em Maceió, por exemplo, que toda a parte da produção de água ficou com a companhia pública. Então, as companhias estaduais ficaram produzindo água e houve uma concessão de parte do serviço. Nós vimos no Rio Grande do Sul, por exemplo, uma PPP só da parte de esgoto, no Rio Grande do Sul, em Pernambuco, né, em Cariacica, no Mato Grosso do Sul. Então, as modalidades estão muito... A vantajosidade de uma das modalidades é muito adequada a uma situação específica, não existe a melhor ou a pior, vai depender do caso específico. Bom, segunda parte da sua pergunta, Tatiana, sobre as metas de universalização. As metas estão dadas pela lei, né? Então, eu acho que não nos cabe aqui, né, num ambiente democrático, discutir. O Congresso aprovou de 2033, se houver a justificativa razoável apresentada, essa meta pode se estender a 2040. A gente acha que o horizonte 2040 é factível, de novo, não é trivial, não é fácil, a gente precisa que um conjunto de fatores sejam postos na mesa, não só a capacidade de investimento, mas a qualidade das modelagens, a qualidade do ambiente regulatório, a segurança jurídica para a operação, mas ela é factível 2040. Nós trabalhamos na Bicom que no horizonte de 2033, por exemplo, a gente já tem aí o setor privado participando com no mínimo 40% do mercado. Então, veja bem, nós não preconizamos na Bicom um mercado 100% privado. A gente entende que este mercado de saneamento, pela sua especificidade, ele demandará uma convivência entre público e privado. O que ele precisa é aumentar a participação do privado para acelerar o fluxo de investimento, que é muito baixo hoje, muito aquém da necessidade do país. Quando a operação de serviços de água e esgoto são concedidos para a iniciativa privada, fica uma pergunta, né? Uma interrogação para toda a sociedade. Além da universalização, que a gente tanto espera, as pessoas também ficam inseguras quanto ao futuro valor das tarifas. Para que seja um negócio lucrativo para a iniciativa privada, é necessário sempre rever ou aumentar as tarifas dos serviços? Essa pergunta é excelente, Tatiana, porque isso é uma coisa que eu acho que a população precisa ter muita clareza disso. O operador privado não define a sua tarifa. Quem define a tarifa que o operador privado cobra é a agência reguladora. O operador privado mostra suas contas e diz assim, olha, vocês me demandaram fazer tanto de investimento, vocês me demandaram fazer tanto em termos de atendimento, eu preciso ter o meu contrato equilibrado, eu tenho tanto de receita e tanto de despesa. Eu faço as solicitações de aumento tarifário, de reequilíbrio tarifário para a agência reguladora. E a agência reguladora que deve aprovar isso. Então, não existe, e isso muita gente usa no debate público, quer dizer, o operador privado vai aumentar a tarifa. Não existe isso, é um setor regulado. A agência reguladora é que determina a tarifa. Então é importante, por isso que a gente fala tanto na importância da qualificação da regulação. Não existe operador privado escolhendo a sua tarifa. Existem agências reguladoras que reconhecem os investimentos realizados, as obrigações de um contrato realizadas, as mudanças de ambiente realizadas
e atribuem ou não reequilíbrios do contrato, e por vezes esses reequilíbrios nem são por meio de aumento tarifário, são por extensão de prazo. Então, essa questão da tarifa, ela não está sob o controle do operador privado. Isso vale, então, aí a agência reguladora vai determinar a tarifa do operador privado e do público. Então, esse ponto é importante que todo mundo tenha clareza. Porque às vezes as pessoas olham e dizem, o operador privado está me cobrando isso. Não, isso foi negociado com uma agência reguladora, que é quem tem a função final de zelar pela qualidade de serviço prestado à população. Muito importante isso ser esclarecido para toda uma população. Doutor Percy, estamos terminando a nossa conversa e reservamos esse espaço para ter as suas considerações finais e também a sua mensagem de despedida. Não, as considerações, a mensagem é de otimismo, né? Eu acho que assim, que nem eu digo, trabalhar no setor de saneamento é proveitoso, é muito enriquecedor, porque a gente está trabalhando para levar um serviço básico para a população. Tá? Eu acho que tem muitos desafios pela frente, sem dúvida. Não é uma agenda, não se voa em céu de brigadeiro. Os novos projetos precisam ser bem feitos, bem estruturados. A qualidade dos projetos que vem para o operador, porque o saneamento ele nunca deixa de ser um serviço público, em hipótese nenhuma. O operador privado passa um tempo lá, mas ele sempre é um serviço público. Então é importante que o poder público mantenha a sua atenção, execute com competência e a sua responsabilidade, né, e traga ao mercado para escolher o melhor operador, e ele pode ser público ou privado. Nos leilões que nós tivemos operadores públicos e privados concorrendo, mas traga bons projetos. O outro ponto fundamental, como eu falei já antes, é a qualidade da regulação. Eu diria assim, a mensagem é de otimismo, mas não de tranquilidade. Tem muito trabalho pela frente. O papel da imprensa é fundamental, Tatiana, no esclarecimento dessas questões fundamentais para a população. É importante que eu acho que na discussão do novo marco do saneamento, esclarecer o problema do saneamento para a população foi fundamental para que o Brasil caminhasse na mudança do setor. Agora, esclarecer esses pontos fundamentais para que a população saiba como cobrar, de quem cobrar, aonde cobrar, também é fundamental. Então é isso. Acabamos de conversar com o Dr. Percy Soares Neto, muito agradecida. Ele é diretor executivo da Abicon Sindicom, entidades que reúnem as maiores empresas privadas de saneamento no país. Muito obrigada, senhor. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Tatiana, pela oportunidade de estar com vocês aí. Esta é a nossa revista eletrônica Cidades e Negócios, conectando ideias e oportunidades.